Então, olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, né? Hoje vamos tratar de um tema interessantíssimo à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita, que é entender a máxima de Jesus quando chamou os de seus discípulos de sal da terra e luz do mundo. Então, nós vamos começar buscando compreender por onde vai a nossa jornada da palestra de hoje. Então, Jesus afirma que os seus discípulos são o sal da terra, porque, ao vivenciarem a mensagem cristã em sua plenitude, conseguem dar sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais e espirituais. De igual modo, o Mestre afirma que os praticantes dos seus ensinamentos, aqueles que buscam viver aquilo que ele ensinou, são a luz do mundo. Ou seja, são aqueles que afugentam as trevas reinantes e que, através do Evangelho e através da prática da caridade, conseguem valorizar e dar significado à vida e à natureza humana. Vamos entender, então, como é que lá no Evangelho de Mateus isso está explicitado e vamos buscar traduzir isso e conversar um pouquinho sobre os aspectos que estão indicados por Mateus lá no Evangelho. Então ele diz assim, no capítulo 5: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como é que, então, à luz da visão espírita, nós vamos interpretar essa máxima de vós sois o sal da terra? Assim, Jesus chamou os discípulos. A primeira referência que nós vamos utilizar é de Vinícius, na obra Em Torno do Mestre, no capítulo Sal da Terra. Ele nos ensina que o sal é um mineral importantíssimo, abundante e difusamente espalhado em nosso planeta, segundo as necessidades previstas pela natureza. Então a gente consegue verificar o sal desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, até a formidável quantidade que está diluída nessa massa de água enorme que nós chamamos de oceanos e mares. A influência que o sal exerce no nosso organismo para manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, dependendo do seu indispensável concurso à manutenção do nosso bem-estar físico. Então, olha só a importância do sal. Olhando por um outro prisma, por um outro ângulo, a química nos ensina que onde quer que a gente encontre o sal, seja na terra, no mar, nas minas de sal, nas diversas situações em que ele está arranjado na natureza, ele é sempre o mesmo: inalterado, inalterável, dotado de qualidades essencialmente conservadoras, mantém-se incorruptível e preserva ainda os corpos que entrem em contato com ele. Eis aí precisamente o que quer Jesus que sejam seus discípulos. Elementos preciosos, de grande utilidade na estrutura social, dotados de honestidade, incorruptíveis e preservadores da dissolução moral
não importa o meio no qual ele se encontre. Assim é o sal, né? Não importa se na terra, no mar, na mina, ele está lá da mesma forma, atuando com as mesmas propriedades físico-químicas. Assim Jesus quer os seus discípulos. Não importa se em ambientes propensos ao cultivo, ambientes menos favorecidos, ambientes mais duros, mais rudes, que sejam sal, que mantenham a mesma estrutura moral, o mesmo conjunto de qualidades preservadas que nos outros ambientes. Em suma, Jesus faz um chamado aos seus discípulos para que se possam distinguir na esfera espiritual pelas mesmas qualidades pelas quais nós distinguimos o sal no plano físico. Da mesma forma, o aprendiz, o colaborador, o auxiliar dos núcleos espíritas devem atuar junto com as pessoas com necessidades ou sofrimentos, de forma discreta, equilibrada, tolerante, comedido. A imagem do sal nessa estrutura, né, é um componente que explicita essa postura de tranquilidade, de manutenção, de equilíbrio, principalmente das emoções, assim como do uso dos valores morais e intelectuais que já tivermos dispondo com algum nível de segurança, para cooperar de forma eficiente com a casa espírita, seja na atividade caritativa, voluntária, no passe, no atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas, na palestra pública, nos estudos, né? Que atuemos da mesma forma discreta, equilibrada, tranquila. Outro aspecto que o sal sugere é o da conservação, pois o ensino de Jesus deve permanecer sempre inalterável, né? O sal tem essa capacidade de preservar alimentos, carnes, né, peixes e assim por diante. Então, o ensino de Jesus, para que permaneça inalterável, ele também tem que ser preservado. Olha a mensagem que está aqui sendo dada por essa metáfora do sal. Se o sal for destituído do seu componente ativo, ele torna-se insosso. No sentido espiritual, o que significa isso? A pessoa que se desperta para o Cristo, ela é ativa. Ela não se abate perante os fracassos, ela enfrenta com bom ânimo os desafios da vida, ela supera as adversidades, ela não cai diante dos problemas. Ainda estamos em um mundo de provas e expiações, os problemas vão acontecer. E só quem se nutre dessa dinâmica, dessa vontade incansável, é que consegue atingir, né, as metas, as necessidades que foram pensadas, conforme nos adverte o Evangelho do próprio Mateus, lá no capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se os discípulos do Cristo são então o sal da terra, eles não devem se tornar insípidos, insossos, ou seja, corruptíveis, contaminados pelas influências inferiores que os afastam da vivência da caridade, do Evangelho, dos ensinos de Jesus. O servidor ativo, onde quer que ele se encontre, ele vai estar sempre buscando orar e vigiar para não cair em tentações, vai estar sempre buscando a tranquilidade, né?
a paz de espírito e transmitir às demais pessoas também essa tranquilidade, essa paz de espírito. Uma vez que colaboradores, né, da seara espírita, temos também esse papel importantíssimo, né, de demonstrar tranquilidade, serenidade, harmonia, não importa a situação e o momento. Sabemos que no atendimento fraterno, nas diversas funções na casa espírita, nós nos deparamos com situações adversas, situações que nos fazem saltar as emoções, nos deparamos com casos de sofrimento, nos deparamos com espíritos sofredores, né, em situações extremamente delicadas, e não importa onde atuemos na casa espírita, nós devemos levar adiante esse sentimento de harmonia, de tranquilidade, de serenidade, na atuação com o encarnado, na atuação com o desencarnado. Muito bem. Esse é o papel do sal, né? E aí, como é que a gente pode interpretar a segunda parte da equação, né? Como é que interpretar, então, vós sois a luz do mundo na visão espírita, né? Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Mais uma vez, essa afirmativa ela é cheia de significado. A metáfora que Jesus utiliza é extremamente rica. Ela evidencia, mais uma vez, primeiramente, uma proposta educativa, educacional da doutrina espírita. A doutrina espírita tem um papel transformador, reformador para alguns, é de mudar pensamentos, de mudar atitudes, de promover a reforma íntima, de promover e explicar o sentido da evolução dos seres humanos. E aí, a própria evolução do ser humano é um caminho que vai das trevas até a luz. Olha aí a luz começando a aparecer. A luz é um ponto de referência para qualquer situação do nosso dia a dia. Do ponto de vista evolutivo do planeta, a luz que irradia por todo o universo, né, ela é responsável pelo processo evolutivo do universo interplanetário. Aqui no planeta Terra, é em nome do Criador, de Deus nosso Pai, a responsável por dispersar os recursos da vida. Nos planos mais profundos da alma, é o foco clareador da mente em suas nuances de razão, sentimento, garantindo esclarecimento, segurança e reconforto. Basta a gente pensar no papel que o Sol tem nas nossas vidas, a importância da luz para o aquecimento do planeta, a importância da energia luminosa no processo de fotossíntese realizado pelas plantas, geradoras e pelas algas, que promovem a geração do oxigênio, combustível químico necessário para a existência da vida nesse planeta Terra. É a energia luminosa, é a luz novamente que proporciona, né, esse mecanismo físico-químico, né, que a gente conhece como fotossíntese e que está no início da vida, né, no desabrochar da vida, no proporcionar a vida.
Basta a gente pensar nos países, né, que nos invernos, nos momentos diferentes, né, de inverno, tem os dias extremamente curtos, a luz do sol vai embora, e aí vem a noite e o frio impera. Então, olha o papel importantíssimo da luz: aquecimento, geração da vida, geração do oxigênio, fonte de energia vital. E, logicamente, nós, como discípulos, como aprendizes de Jesus, temos que nos posicionar de forma sincera como elementos refletores dessa luz, de maior, de menor limpidez, dessa luz que irradia do Mestre, governador do planeta Terra, em plenitude, e que é responsável por iluminar os nossos caminhos através dos seus ensinamentos, do seu amor, da caridade. Nesse sentido, a questão 622 do Livro dos Espíritos faz uma proposta interessantíssima. Ela diz assim: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? De novo, confiou Deus, o Criador, a certos homens, a homens específicos, homens, mulheres, a humanidade, né, a seres humanos específicos, a tarefa de revelarem a sua lei? E os espíritos veneráveis da codificação esclarecem da seguinte forma: indubitavelmente, então, não há sombra de dúvida. Em todos os tempos, houve homens, houve seres humanos que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Diante da multidão sofrida que caminha na marcha evolutiva, é importante, então, tem alguns indivíduos que permitam a nós, seres ainda em processo evolutivo, facilitar a nossa caminhada, nos ensinar alguns dos passos que devemos dar. Porque nesses indivíduos, né, homens e mulheres, estão guardados conhecimentos adquiridos em outras excursões, nas múltiplas encarnações, como missionários que eles são aqui no planeta Terra. E esse conhecimento, né, precisa ser revelado da seguinte forma: precisa ser espalhado, precisa ser compartilhado, precisa ser levado aos diferentes cantos e recantos do planeta, em diferentes sociedades, em diferentes culturas, aos diferentes grupos étnicos e sociedades que existem no planeta. São essas conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas de forma egoística. Se Deus confia, né, a esses seres humanos, a esses indivíduos, esse papel, eles são a luz. Eles levam adiante o conhecimento, a vontade, o ensinamento, o esclarecimento relativo ao processo evolutivo, relativo a como nós podemos ser homens e mulheres e crianças melhores na nossa trajetória evolutiva. Por que são necessários esses indivíduos? Porque nós precisamos de guias. E quando falamos em guias, pensamos em alguém que esteja abrindo nossos olhos, esteja dando a oportunidade da gente enxergar aquilo que a gente não enxerga hoje. Que metáfora melhor para expressar isso do que a metáfora da luz, né?
abrir os nossos olhos, ampliar o nosso campo de visão, permitir que a gente possa enxergar aquilo que a gente ainda não é capaz de ver. Permitir que a gente possa perceber, né, com os nossos sentidos, a dimensão daquilo que precisamos fazer e que somos capazes de fazer. Permitir que a gente enxergue onde estamos errando. Que no processo evolutivo e na caminhada evolutiva ainda erramos muito, como aprendizes. Eu, você, todos nós temos desafios, temos dificuldades pessoais, temos necessidades de aperfeiçoamento que só vão ser exteriorizadas se alguém ou algo, né, um ensinamento, possa abrir os nossos olhos, chamar nossa atenção, né, guiar os nossos pensamentos para entender aonde estamos errando, aonde estamos equivocados. Do contrário, permanecemos no erro. Permanecemos, em outras palavras, na escuridão. E aí, se a gente volta lá no Evangelho segundo Mateus, né, ele diz muito claramente, lá no capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte. De novo, né, lá no alto. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. De novo, né, nós colocamos ali para iluminar o nosso caminho, para iluminar as nossas cabeças, para guiar o nosso campo de visão. Então Jesus compara os seus ensinamentos com a luz que afugenta, né, que nos abre os olhos das trevas, uma luz que nos esclarece na escuridão. Então a luz simboliza aqui o esclarecimento, a orientação, processo educativo, parte importantíssima da doutrina dos espíritos, capazes de nos transformar para melhor, nos libertando, né, das diversas posturas negativas, situações repetidas que pregamos ao longo de diversas encarnações, e abrindo o nosso horizonte, ampliando o nosso horizonte, né, para perceber mais adiante. Como o farol de um carro na noite, né? Você liga o farol baixo, você tem um campo de visão, liga o farol alto, você amplia aquele campo de visão e consegue perceber mais ao longe. O sol vem, né, e com a vinda do sol, o campo de visão é ainda muito mais ampliado. Olha aí o poder da energia luminosa, poder da luz. Então, de novo, a candeia não deve ser colocada debaixo do alqueire, né? Ela não pode ficar encoberta pela indiferença, pelos interesses egoísticos e pessoais, mas ela deve ser colocada no ponto mais alto para oferecer luz a todos. É claro que cada um vai assimilar essa luz de acordo com a sua própria percepção do seu momento evolutivo. A luz está disponível para todos, mas a percepção do ambiente iluminado vai ser diferente conforme o meu grau de entendimento. A plena capacidade da luz indica também o espírito de solidariedade, de amor, de cooperação que deve estar presente nas relações humanas, né? Ao irradiar luz, estamos também colaborando para que o outro, né, que está próximo a cada um de nós,
possa enxergar um pouquinho mais daquilo que ele não enxerga hoje. Olha que papel e que metáfora maravilhosa. Nesse sentido, os núcleos espíritas, eles também oferecem, ao lado dos programas de estudo, a oportunidade de se viver a mensagem cristã, seja através do estudo sistematizado, do conjunto de palestras públicas, presenciais ou virtuais, seja através dos diversos estudos, né, de aperfeiçoamento que existem na casa, de preparação para colaboradores, de preparações diversas para diversas atividades, mas também no trabalho voluntário, né, como exercício prático e pragmático da caridade de Jesus. O trabalho voluntário, né, exerce um papel fundamental e esclarecedor na nossa caminhada e na nossa percepção de si mesmos. É aí onde a gente se coloca na frente de pessoas que estão mais necessitadas que a gente, e a gente aprende, através da empatia e do exemplo do outro, a lidar com as adversidades, a compreender o papel do outro e a entender que há uma caminhada longa em termos de evolução pela frente, que cada um de nós caminha de forma diferenciada. E por fim, nos convoca a resplandecer a luz das nossas conquistas evolutivas em benefício dos companheiros de jornada. O que é isso, né? A gente tem que sair do nosso egocentrismo crônico, do nosso homem e mulher velhos, da nossa percepção muito centrada em mim mesmo, para começar a entender o outro, compreender o outro, compreender o processo evolutivo de cada um que está presente, né, na nossa caminhada evolutiva. E lá, voltando a Mateus, né, ele registra: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E para finalizar, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Pai está sempre nos céus, ou seja, nos planos de vibrações mais elevados. Jesus, governador do planeta Terra, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão mais velho, nosso exemplo, também em planos de vibrações mais elevados, ilumina, né, esclarece o nosso caminho para que nós possamos seguir adiante. Nem sempre a caminhada é fácil, às vezes ela é difícil, mas nós precisamos nos guiar, né, no exemplo de Jesus e nos seus ensinamentos, para aprender passo a passo como é que eu posso sim ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Que assim seja, graças a Deus.